Olá pessoas, tudo bom? Aqui é o Alex do canal Marca Páginas e hoje vamos falar sobre Um Morto Muito Louco. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Então, almoçar quando vocês conversam E esse daqui foi a indicação da Carol. Bom, brincadeiras à parte, o livro de hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é do Machado de Assis, obviamente, e é um dos livros indicados da FUVEST como leitura obrigatória. Então, é um dos quase últimos vídeos que eu vou fazer, faltam mais 4. Mas tamo aí. Vida de vestibulando não tem ano novo, né? A gente começa o ano novo só lá em fevereiro, por aí vai. Mas vamos ao livro. Esse livro é o que marca o realismo brasileiro. Ele foi publicado em 1881 pelo Machado de Assis, obviamente, que nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, e veio de uma família muito humilde. O pai era pardo e neto de escravos, e a mãe é açoriana, portuguesa. E ela morreu em 1849, quando ele tinha só 10 anos, e o pai em 1859, quando ele tinha 20. A primeira obra do Machado de Assis foi aos 15 anos, um soneto, em um jornal do Rio de Janeiro. E a carreira dele foi marcada por várias publicações de teatro, poesias e contos, sendo que a primeira peça dele chama Hoje Avental, Amanhã Luva, de 1859. Em 1957 ele começou a traduzir obras do francês, e em 59, também ainda em 59, ele começou a publicar críticas teatrais. A carreira dele, como eu disse, é marcada por contos, teatro e poesias e críticas literárias no jornal, mas também teve os romances, obviamente. O primeiro, Ressurreição, de 1872, e o segundo, A Mão e a Luva, de 74. Depois veio Helena, em 76, e a Garcia, em 78, até chegar em Brás Cubas, em 1881. Como eu disse, o Memórias Póstumas de Brás Cubas marca o início do realismo no Brasil. A gente pode imaginar, como eu disse lá no vídeo do Iracema, que eu publiquei hoje, domingo, dia 1º de janeiro, esse vídeo vai lá para terça, quarta, a gente pode contrapor, né, o romantismo, aquela coisa toda romantizada, e aqui no Brasil a busca por uma identidade nacional, e aí vem o realismo com uma patada na cara, com algumas coisas que eram naquela época inéditas, como um autor defunto, um defunto autor, descrevendo a sua vida, que é o que acontece aqui. Por isso que eu chamei de Um Morto Muito Louco. Mas ele não tinha tanta loucura assim não, tá? Então fiquemos mais calmos. Bom, algumas coisas são importantes para a gente entender o motivo da obra. Na Europa, na metade do século XIX, tem a consolidação do capitalismo. Na verdade, na Europa, na segunda metade do século XIX, a gente observa a consolidação do poder da burguesia, a implementação acelerada do sistema capitalista. Para quem não sabe, a Revolução Industrial começou no finalzinho do século XVIII e agora no XIX, acho que eu falei XIX, né? Do século XIX. Estava cada vez mais acelerada para terminar o século em pleno vapor. E uma coisa que essa revolução capitalista impõe é cada vez mais máquinas no sistema de produção e a mecanização dessa indústria. A máquina a vapor, por aí vai. Essas são questões de história, mas que são importantes para a gente entender o que está dentro deste livro e dos livros da época. Junto do Machado de Assis, lá na Europa, o que marca o início do realismo é esse daqui, Madame Bovary, do Flaubert. Eu li esse livro há muito tempo atrás, acho essa edição aqui maravilhosa, que eu nem sei de onde que é. Qualquer dia eu releio ela para vocês, mas eu lembro que trata da questão da infidelidade feminina, que acho que era uma coisa para chocar a sociedade, porque sociedade machista a gente sabe que quem trai é o homem, né? Aí chega alguém falando, não, a mulher também trai, fica daquele jeito. E, para finalizar essa parte introdutória, as características do realismo.
Investigação da sociedade de dentro para fora, ou seja, tem muita análise psicológica. Isso a gente vê muito marcante nesse livro aqui. Além disso, relações entre o homem e a sociedade burguesa com ataques às suas instituições. Vamos pensar de novo, romantismo, coisa romântica, blá blá blá, 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 casamento, se ascender socialmente, por aí vai. Aqui já tem o Brás Cubas, para vocês terem uma ideia, ele morre solteiro. E ele questiona todo o tempo, pra que casar? Né? E se for casar, vai ser por interesse. Então é bem marcante essa questão aqui, por isso que, obviamente, ele é um marco do realismo brasileiro. Outras coisas também, tratamento imparcial e objetivo dos temas abrem espaço para a interpretação do leitor. Aqui, eu não vou abrir página por página, mas vocês veem que nos meus post-its, então, cada cor é um tema que eu observo na obra, obviamente, né? Os laranjas, a maior parte deles é quando o leitor Machado de Assis, na verdade o Brás Cubas, que é o autor desse livro, ele conversa com o leitor daquela época, vale dizer. Então ele fala, por exemplo, já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? E por aí vai. E parece que, à medida que o livro passa, ele vai perdendo a paciência com esse leitor. Até porque aí é desconfiança minha. O livro foi publicado em trechos nos jornais, num jornal. Então eu acho que ele deve ter tido algum retorno desses trechos do livro e deve ter perdido a paciência. Mas uma coisa importante da gente perceber é que os leitores daquela época estavam acostumados. É um leitor pacato, como ele diz em uma das páginas aqui. Ele estava acostumado com aquele romance todo bonito, que entretém o ócio das senhoras e dos trabalhadores, e dos burgueses, né? E aqui ele chega dando algumas patadas na cara mesmo. Ele fala em um determinado momento aqui que o problema do livro é o leitor que está lendo. Só que assim, eu acho que a gente precisa abstrair algumas coisas. É legal ler esse livro, porque ele é muito bom, mas é interessante ler ele com um pensamento dessa transição entre romantismo e realismo. Até porque acho que esse é o objetivo da USP, ter que colocar um livro como este no vestibular, obviamente. Porque marca justamente essa transição de escolas literárias. Então você imagine aquela sociedade do Rio de Janeiro, que estava acostumada a uns livros tão bonitinhos, cuticutes, todos aqueles romances épicos, blá blá blá, que vinham de fora, e chega um autor, um certo Machado de Assis, que já estava fazendo um certo nome na literatura brasileira, e soca na sua cara. Uma coisa completamente diferente, a começar porque o Brás Cubas morreu, primeiro capítulo ele morre, e isso não é spoiler, obviamente, porque o título do livro já fala isso, né? Ele morre e começa a narrar a sua história. E outra questão do realismo também é a parte das análises psicológicas. A todo momento o autor faz você entrar na cabeça dele e mostra todo o fluxo de consciência, o que ele estava pensando, como que ele ia casar, um casamento arranjado, quando ele começa a ter um caso com a Virgília, que é sua amante, com a Marcela, que era uma prostituta. Então é bem interessante na questão de você estudar o livro para um vestibular ou estudar ele na escola, no caso de literatura, pensar essas questõezinhas pontuais. Como um leitor de romance receberia um romance mais realista que conversa com ele, conversa diretamente com o leitor. Isso é muito, muito interessante. Além disso, eu não fiz grandes anotações aqui, porque ele tem zilhões de capítulos. São muitos, muitos mesmo. Alguns capítulos pegam só uma página, ou uma página e meia. Tem um determinado momento que ele inclusive diz que esse livro não é um romance comum. Eu não lembro onde que eu anotei isso, mas ele fala que são em fólio, acho que é isso. Que são justamente capítulos curtos para ser mais fácil de ler. O que também difere do antigo romantismo, obviamente. Então, gente, olha, esse vídeo não vai ficar comprido. Eu indico sim a leitura. Eu acho que da lista da FUVEST, esse daqui foi um dos meus preferidos. O próximo é esse, o Cortiço, que é naturalismo da mesma época. Prefiro o Cortiço ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas é muito legal
a leitura desse daqui, porque a gente enxerga como que era a sociedade carioca naquela época. Então tem muitas questões assim, o ataque às instituições burguesas, lembra que eu falei? Então é o casamento, é a ascensão social por meio de títulos, de críticas em jornais, ser deputado, ser ministro. Tudo isso permeia um pouco a história do Brás Cubas. Então quando você for ler, preste atenção nessas questões. E por fim, aqui eu vou dar uma dica de o que observar. Como eu disse para vocês, eu uso os post-its e vou observando aqui à medida que o livro vai lendo, fazendo as minhas observações. Eu usei um para o Brás Cubas, suas mentiras e maneiras, porque você tem que desconfiar do autor. O laranja, metalinguagens e diálogos com o leitor, como eu já mostrei. Personagens femininos, análises psicológicas no amarelo, personagens masculinos e os aspectos sociais e econômicos. E, além disso, eu coloquei o amarelo aqui em cima. Vocês podem ver que tem um monte, dá pra ver aí? Dá. Porque ele cita muitas obras de outros autores passados ao Machado de Assis, anteriores ao Machado de Assis. Então aqui tem Shakespeare, tem Virgílio, tem um monte de autor super interessante. Então eu marquei, até para quem tiver interesse, eu faço uma lista de todos os autores que ele cita e as obras. Quem sabe não dá um desafio de ler tudo que o Brás Cubas já tinha lido, né? Bom, é isso, gente. É uma indicação curta, rápida. A história dele é super simples, de certa forma, não é muito complexa. Brás Cubas morre, ele conta a sua vida, que ele era um menino encapetado no começo da infância, se apaixona por uma prostituta, depois por uma outra mulher chamada Virgília, blá blá blá. Não é um livro difícil de ler, por isso vale a indicação. Ele é rápido de se ler por conta desses capítulos curtos. E se eu fosse criar uma categoria, como a Vanessa criou a categoria Desgracença, eu criaria um livro, uma categoria para encaixar este como mais um, só mais um. Por quê? Os capítulos são curtos, você fala assim, não, quero ler só mais um. Aí você lê um, não, só mais um, quero saber o que vai acontecer. E você vai lendo, e você perde a conta. Tá bom? Bom, as minhas redes sociais, @AlexContin no Instagram e no Twitter, e as do canal, /canal Marca Páginas, e @canal Marca Páginas Oficial, no Facebook e no Instagram. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui que vocês vão ver os links certinhos. Tá bom? É isso. Tchau.